Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de gêneros da narração. Nós paramos na aula passada, é, nós vimos na aula passada, aliás, o que é texto narrativo, os elementos da narração, a função de um texto narrativo, alguns gêneros como conto, romance, a novela, e agora nós vamos dar continuidade, né? Nós também vimos os tipos de conto. Deixei uma atividade para vocês do livro didático, né? Um conto muito bom que é o Primeiro Beijo, né? Vocês devem ter gostado muito. Eu acredito que é do livro didático de vocês e que vocês devem ter feito a atividade e registrado no caderno como a gente tem sempre pedido, né? Nós paramos nos tipos de contos. Vocês fizeram atividade, nós paramos no conto enigmático, não foi de enigma. Nós vimos já esse exemplo, mas hoje nós vamos para um outro gênero textual da narração, que é a fábula, né? Também não é novidade para vocês a fábula, não é só para relembrar que é um gênero da narração, porque tudo que conta uma história, que relata um fato, que conta uma história, relata um fato, um acontecimento, se apropria de um tipo textual chamado narração. E fábula é um gênero desse tipo textual. Fábula é um gênero que se apropria do texto narrativo. O que é fábula? Semelhante a um conto, olha, preste atenção em sua extensão e estrutura narrativa, porque conta um fato, relata uma história, tá certo? Mas qual é o diferencial? Vocês sabem que tudo que conta está narrando, né? Mas o diferencial se dá principalmente no objetivo do texto, que é o de dar algum ensinamento, uma moral. A fábula tem por obrigação de deixar esse ensinamento, de deixar essa reflexão, de deixar essa moral da história. E ela tem tem alguns elementos que são características dela, desse tipo de gênero, como, por exemplo, os personagens geralmente são animais, mas com características e comportamento e socialização semelhantes às dos seres humanos, porque o intuito deles é trazer essa reflexão para nós, né? Considerados seres racionais. Então, uma característica, uma distinção da fábula e do conto é que o conto não traz como personagem animais, coisas inanimadas, certo? Como exemplo que vocês vão ver depois, vocês vão ver o exemplo de uma fábula, e vocês vão ver que o personagem é animal, que não é animal, mas não é gente, mas traz uma reflexão para o ser humano, traz um ensinamento, traz uma reflexão, um ensinamento. Vejam só a característica da fábula. A fábula é um texto narrativo breve, tá certo? Narrado em terceira pessoa, personagens típicos geralmente são os animais, é um texto literário, tá certo? Literário por quê, minha gente? Porque você não vai ter, por exemplo, nós temos um exemplo de uma fábula que eu coloquei aqui, que é uma discussãozinha entre um novelo de linha, né, e uma agulha. Você não vai ver isso na vida real, né? Não há condição. Mas por que se utiliza? Porque uma das características da fábula é se utilizar de personagens desse tipo para trazer uma lição de moral para a gente, trazer um ensinamento para a gente, uma reflexão para a gente. Então, isso é uma linha literária, né? Trazer um animal, um burro que fala, um jumento que fala, que quer dar lição de moral nos outros, tá certo? Texto literário muito comum na literatura infantil. Utiliza como personagens animais com características, personalidades e comportamentos semelhantes aos dos seres humanos. Então, isso tem que ficar claro, né? Não é novidade, mas vale a pena repetir. Vejam só. Era uma vez, é uma discussãozinha entre a agulha e a linha, uma se achando melhor que a outra. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: por que você está todo orgulhoso? O novelo olhou, sorriu e respondeu: ora, porque eu coso. A agulha zangou-se: como cose? Sou eu que coso, apenas eu. O novelo riu outra vez: coso, pois sim.
você apenas fura este pano verde e feltra de feltro, mas, deixa eu pegar aqui o cursor, mas eu é que coso. Veja a discussão aí, né? A agulha ficou tão nervosa que deu uma picada na costureira. Você não vê que a costureira só se preocupa comigo? O novelo ficou calado, o vestido ficou pronto, foi experimentando e logo depois embrulhado. Nessa hora, o novelo de linha virou-se para a agulha. E agora? Quem é que vai para o baile? Então, aí está um exemplo de fábula, né? Personagem animal, uma narrativa curta, se apropria do gênero, do tipo textual narrativo. Ok, gente? Então, vamos para um outro... Mas antes de ir para um outro gênero, vocês lembram, coloquei apenas a imagem, mas vocês devem lembrar dessa história, né? Da cigarra e da formiga, né? A formiga que trabalhava o dia inteiro, todo o verão, e a formiga, né? Que trabalhava fazendo a casinha dela, e a cigarra só cantava. Aí veio o inverno e ela precisou de abrigo e foi pedir abrigo a formiga, e a formiga passou na cara dela, né? Enquanto eu trabalhava, você cantava, né? E vem aquela situação, né? Mas cantar também é um trabalho. Vocês devem saber dessa história. Isso é um exemplo também de fábula. Leiam a fábula porque não há condição da gente esgotar tudo aqui, né? Só voltando à questão da agulha e da linha, qual é a reflexão que ela traz para a gente, né? Uma se achando melhor que a outra, né? As duas são importantes. Essa é a lição. Uma não vai fazer o trabalho sem a outra. É como você e eu. Eu não sou professora sem você. Você não é aluno sem mim, né? Então, nós precisamos um do outro. Você precisa do professor, o professor precisa de você. E assim a gente faz aquela parceria. Veja a reflexão que a fábula traz. Então, o exemplo da cigarra é um exemplo muito bom. Vocês leiam, releiam. Quem não sabe dessa história, eu indico. Vale a pena. Outro gênero da narração que se apropria da narração é a anedota, né? Que é a famosa piadinha. É um tipo de texto produzido com o objetivo de motivar o riso, né? A piadinha, ok? Veja um exemplo. Vai passando a carteira caipira. Não falei para você que um dia o progresso chega aqui, mulher? Então vejam a anedota, né? Outra anedota. Uma loira estava de carro quando viu uma placa que dizia: devagar quebra-molas. Ela então acelerou bastante, passou pelo quebra-molas e destruiu todo o carro. Saiu do carro, foi até a placa e escreveu: rápido também quebra. Com certeza vocês entenderam, né? As duas, né? As duas piadinhas, ok? A piada também, a anedota também, que provoca riso, que é aquele gênero textual que provoca o riso, também se apropria do texto narrativo. Veja que eles contam uma história aqui na charge, né? Ser inclusive uma crítica social, uma crítica. E aqui é a questão da interpretação, né? Interpretação por conta do uso da vírgula, né? A ausência da vírgula prejudicou a interpretação. Outro gênero também que se apropria do texto narrativo é a lenda, né? É uma história fictícia é invenção, é fruto da imaginação, a respeito de personagens ou lugares reais, sendo assim a lenda, sendo assim a realidade dos fatos e a fantasia estão diretamente ligadas, né? A lenda é sustentada por meio da oralidade, torna-se conhecida e só depois é registrada através da escrita. O autor, portanto, é o tempo, o povo e a cultura. Normalmente fala de personagens conhecidos, santas ou revolucionárias. Não sei se vocês lembram da história da comadre Fulozinha, né? Pronto, isso é um exemplo de lenda. Há quem acredita, quem não acredita, né? Em lobisomem, a loira do banheiro. Existem até livros aqui no Recife, né? Aqui algumas histórias que trazem essas lendas, né? Que muita gente diz que acredita e outros dizem que não. Porque isso é uma característica da lenda. A lenda é sustentada por meio da oralidade,
torna-se conhecido e só depois é registrado através da escrita. O autor é o tempo, o povo e a cultura. Então, se é o tempo, o povo e a cultura, então vai haver geração que não acredita. Vai haver cultura que não acredita, tá certo? Normalmente fala de personagem conhecido, é o caso da comadre Fulozinha, mas vocês devem conhecer outros exemplos também. Está aí, olha, o negrinho do pastoreiro, o boto cor-de-rosa, Curupira, o Saci Pererê, o Bumba Meu Boi, a lenda da Jara e outras lendas, né, que vocês já viram em séries nas séries anteriores, né? Foi só para relembrar que a lenda também se apropria do texto narrativo. E o nosso foco hoje vai ser a crônica. O que é crônica, gente? Crônica é muito parecido com o conto, mas observe, a gente já disse no vídeo anterior, existe diferença entre é parecido, não é igual. E há também muitas controvérsias mesmo, sem dúvida. Será que é um conto? Será que é uma crônica? Porque um conto também ele pode se basear na realidade. Mas a crônica, ela trabalha com fatos reais. Uma das características, a maior característica da crônica é que ela se baseia em algo da realidade. Ela se baseia em algo que realmente pode acontecer, aconteceu, pode acontecer com alguém. Já o conto não. O conto ele pode surgir da tua imaginação, fruto da tua imaginação, ficção, que nada existiu, tá certo? Fictício. A crônica não. A crônica é sempre baseada em algo real. Crônica não é real, mas se baseia em realidade. Embora existem crônicas jornalísticas, né, que são reais, que são fatos reais. A crônica, por sua vez, é confundida com um conto, ou com o conto. A diferença básica entre os dois é que a crônica narra fatos do dia a dia, ok? Essa característica deve estar na tua cabeça. Relata algo do cotidiano das pessoas, situações que presenciamos e que já até prevemos o desenrolar dos fatos. O conto tem um caráter real ou fantástico. Pode estar ou na linha real ou apenas na fantasia. Já a crônica não, ela se baseia na realidade. Quais são os tipos de crônica? A crônica ela pode ser descritiva, ela pode ser narrativa, ela pode ser dissertativa, ela pode também ter as duas características, porque não existe um texto que só tenha uma única, pode até encontrar, mas vai ser difícil. Que só tenha um único tipo textual. Você pode encontrar num texto, num gênero textual, um texto que predomina, mas que pode encontrar também, por exemplo, uma narração que é predominante, mas pode encontrar dentro desse texto narrativo exemplos de descrição, ou um exemplo de dissertação e assim sucessivamente. Isso é o que se dá, o texto na verdade é misto. Ele tem marcas linguísticas de outras tipologias textuais que vocês vão vendo à medida que vocês vão chegando nesse ano, no próximo ano, né? Então, a crônica pode ser narrativa descritiva, também pode ser humorística, porque isso é uma das características da crônica. A crônica tem várias características, e uma delas é basear-se em fatos reais, outra é trazer humor, humorística, aquela que traz humor, algo engraçado. Escrita sempre no discurso direto, e uma linguagem mais próxima do leitor. Porque a crônica é um gênero textual que chega à massa, que atinge o povão. Ela pode ser lírica, expressão de sentimento, poética, jornalística, baseada em fatos reais, ou também histórica. Os principais cronistas aqui no Brasil foram Machado de Assis, Lima Barreto, Cecília Meirelles, Rubem Braga, Clarice Lispector. Nós estamos no centenário, esse ano é o centenário de Clarice Lispector. É também o de João Cabral de Melo Neto, no mês de janeiro já passou, mas vale lembrar. E agora em dezembro é o de Clarice Lispector. Ela foi uma grande cronista,
além de romancista, ela também foi uma grande cronista. Leiam as crônicas dessa mulher, de Clarice Lispector, que vocês vão gostar. Tem, inclusive, pessoal, ela tem uma coletânea de textos, uma obra chamada Laços de Família. Então, façam essa pesquisa, leiam os textos dela, Felicidade Clandestina, vocês vão gostar desse texto. Aqui está algumas definições, né, das crônicas. A crônica, eu vou ler aquela que eu trouxe um exemplo dela. Crônica, narrativo, descritivo, porque não há condição da gente colocar todos os exemplos de todos os tipos de crônica, tá certo? O que eu quero que vocês aprendam com essa aula é que a crônica baseia-se em fatos reais, ok? É um gênero textual que se apropria do texto narrativo, mas que sua história tem a ver com a realidade. Já o conto não. Está na linha ou da realidade, pode ser um conto realista, ou pode estar na fantasia, no campo da fantasia, que é a imaginação. Quando uma crônica explora a caracterização de seres, descrevendo-os e, ao mesmo tempo, mostrando fatos do cotidiano, do cotidiano, né? Ok. Então, vejam aqui as outras definições. A lírica, a linguagem poética, metafórica. A humorística apresenta ironia e uma linguagem cômica, engraçada. A jornalística apresenta aspectos particulares de notícias. Elas estão nas notícias. Uma notícia que circula no jornal, na revista, tá certo? Então, é uma crônica jornalística, histórica, baseada em fatos reais ou fatos históricos também. A descritiva ocorre quando uma crônica explora a caracterização de seres animados ou inanimados. A narrativa é quando traz uma história, né, como fato principal, que se aproxima do conto. Ela se aproxima muito do conto, porque o conto também pode ser real, né? Que foi o que vocês fizeram na aula anterior do livro didático de vocês. Espero que vocês tenham feito. Eu disse que não ia ler todas as definições, mas acabei pincelando algumas definições, né? Eu trouxe um exemplo de crônica narrativa descritiva. Vamos ver o exemplo. Esse é um exemplo que não dá para a gente colocar tudo no slide, nesse vídeo, porque é um texto longo, mas é um texto que muito bom, muito engraçado e que traz também uma reflexão, porque a crônica, minha gente, olha, outra característica da crônica, além de se basear na realidade, além de trazer uma linguagem acessível, simples, né, de fácil compreensão, discurso direto, que é essa questão aqui do um fala e o outro responde, tá certo? É o uso do fazer referência àquele narrador, àquele personagem, exatamente isso. Ele traz também, a crônica traz também essa reflexão social. Eu trouxe uma crônica muito conhecida de Fernando Sabino, que é A Hora de Dormir. O texto não está completo, mas eu já trabalhei esse texto várias vezes em outras turmas e as turmas amaram, que é a história do pai querendo que o filho é no máximo um adolescente. Ficou essa dúvida na sala de aula quando eu levava uma criança, é um adolescente, é um aborrecente. O pai mandando o filho dormir. Chegou a hora dele dormir e o filho queria permanecer na televisão, né? Coisa que eu acho que vocês fazem também, né? A mãe diz, está na hora de dormir. E você diz, espera mais um pouquinho, esse espera mais um pouquinho, entra na madrugada, né? Às vezes nem dorme, vai dormir na sala de aula. E o pai queria evitar isso na vida do filho. Mas o pai dizia uma coisa, o filho dizia outra. Olha, vejam só o que aconteceu. Por que não posso ficar vendo televisão? Porque você tem de dormir. Isso é a voz do pai, né? E por quê? Veja, tudo ele pergunta. Porque está na hora essa. Além do mais, isso não é programa para menino. Por quê? Porque é assunto de gente grande. Você não entende. Estou entendendo tudo. Mas não serve para você, é impróprio. Vai ter mulher pelada? Aí o pai diz, que bobagem é essa? Ande, vá dormir, que você tem colégio amanhã cedo.
Todo dia eu tenho. Está bem, todo dia você tem. Agora desligue isso e vá dormir. Espere um pouquinho. Não espero não. Você vai ficar aí vendo e eu não vou. Você vai ficar aí vendo e eu não vou. Fico vendo não. Pode desligar. Tenho horror de televisão. Vamos, obedeça seu pai. Os outros meninos todos dormem tarde. Só eu que durmo cedo. E o texto continua. Vocês podem procurar esse texto na internet. E não precisa procurar, porque uma das atividades é exatamente com esse texto, ok? Mas é um texto que vocês precisam continuar a leitura. Não vou dizer mais o que aconteceu, mas é exatamente o que acontece na realidade, né? Os pais, com certeza, menino vai dormir. Às vezes vocês vencem o pai pelo cansaço, né? Isso é uma crônica, porque se baseia numa situação real, num fato real, em algo que acontece no dia a dia. Eu deixei essa atividade para vocês a semana passada, que foi o conto. Viram que o conto que vocês viram, que vocês trabalharam com ele a semana passada, O Primeiro Beijo, de Clarice Lispector também, né? Eu recomendo vocês continuarem lendo outros textos dela. Ele é um conto e é muito parecido, né, com a realidade. Aí fica essa confusão, é conto, é crônica, então é um conto crônica, tá certo? Ou uma crônica-conto, porque o conto também pode ser real, mas ele pode estar na linha da fantasia. Já a crônica, não. Uma das características que mais marca a crônica é exatamente se aproximar da realidade. Fatos que acontecem no cotidiano, que foi o primeiro beijo, né, que vocês devem ter gostado. Então, a aula de gênero textual, os gêneros textuais fica por aqui, a gente volta em um outro momento. Fiquem com Deus, façam a ficha de exercício que segue essa aula e até o retorno que a gente corrige todas as atividades. Um abraço.